Valdir passou a vida inteira acreditando que presente era prova de amor. Até o dia em que descobriu que cada presente que ele tinha dado para a ex-esposa tinha virado moeda para bancar o luxo de outro homem. A primeira coisa que ele viu foi um colar conhecido, com pingente em forma de coração, brilhando na tela do celular em um anúncio qualquer. A descrição dizia: peça fina, presente de um grande fazendeiro. Motivo da venda: não combina mais com meu estilo de vida. Aquilo entrou nele como uma faca. Ele reconhecia aquele colar. Tinha sido o presente de aniversário mais caro que ele já tinha comprado para Rosana, muitos anos antes. Muita gente conhece esse tipo de dor, mesmo sem viver exatamente a mesma história. A dor de confiar em alguém, entregar o melhor de si, lutar a vida inteira, e de repente perceber que foi usado, que aquilo que se deu com carinho virou apenas objeto, moeda, degrau para outra pessoa subir. Tem quem tenha dado casa, carro, ajuda em negócio, tempo, saúde, juventude. E, no fim, fica só com o silêncio e a humilhação. Valdir pensou que a pior parte da separação era ver Rosana ir embora com um homem mais jovem, bem vestido, cheio de promessas e aparência de riqueza. Mas aquilo foi só o começo. A verdadeira ferida se abriu mesmo quando ele percebeu que não era só o amor que tinha sido trocado. Tudo que ele tinha construído, tudo que ele tinha colocado nas mãos dela, estava sendo vendido, pedaço por pedaço, para sustentar a vida de luxo do tal Maurício. E tinha um detalhe que ele não imaginava. Por trás daquele luxo, havia um segredo que ia virar tudo de cabeça para baixo. Um segredo que, quando viesse à tona, ia mostrar quem realmente era humilhado, e quem tinha, em silêncio, mais poder do que todo mundo ali imaginava. Fica até o fim dessa história, porque você vai ver como um criador de gado simples, de fala mansa e mãos calejadas, virou o jogo de um jeito que nem ele acreditava quando tudo começou. Se essa história já te prendeu logo no começo, deixa o like para ajudar a divulgar o canal. Comenta se é o primeiro vídeo nosso que você está assistindo e de onde você está nos vendo. E, se quiser acompanhar histórias assim, se inscreve para não perder nada. Agora, vamos voltar lá no início, quando Valdir ainda achava que um presente nunca poderia se transformar em humilhação. A história de Valdir começa muito antes do colar no anúncio. Começa num tempo em que ele acreditava que trabalho duro resolvia tudo, que casamento durava para sempre, e que o coração das pessoas era tão firme quanto a terra vermelha da fazenda onde ele criava seu gado. Valdir era um homem simples, de mãos fortes e rosto marcado pelo sol. Desde muito jovem, tinha aprendido tudo o que sabia no campo. Acordava cedo, antes do dia clarear, caminhava entre o gado, conferia cerca, olhava água, pasto e céu, como quem conversa em silêncio com a própria vida. Ele não sabia falar bonito. Não sabia escrever grandes declarações. Mas sabia cuidar. E, para ele, cuidar era a forma mais alta de amar. Quando conheceu Rosana, ela era uma moça da cidade, sorriso fácil, roupa bem passada, unhas feitas. Ele nunca entendeu direito o que ela viu nele. Talvez tenha sido a honestidade, talvez a segurança de quem tinha uma terra, alguns bois, uma casa simples, mas tudo em dia. Talvez tenha sido só o desejo de uma vida diferente. Ninguém nunca soube ao certo. Nem ele. No começo, os dois se completavam. Rosana gostava de organizar a casa, de receber visitas, de fazer comida caprichada nos fins de semana. Valdir se emocionava com esses detalhes. Sempre que podia, chegava com alguma coisa para agradar. Um vestido novo, um ramalhete de flores da beira da estrada, um rádio melhor, uma máquina de lavar mais moderna. E, com o tempo, vieram presentes mais caros. O primeiro presente grande foi um jogo de joias simples, mas bonito, comprado em muitas prestações. Ele quase não dormiu na véspera de tanto medo de não conseguir pagar, mas o sorriso dela, quando abriu a caixinha, apagou qualquer preocupação. Depois veio um relógio brilhoso, que ela dizia que combinava com a imagem de mulher de fazendeiro. Ele ria, sem jeito, e dizia que ela não precisava de nada daquilo para ser bonita. Com os anos, a fazenda prosperou. Não ficou rica a ponto de luxo, mas ficou forte, estável. O gado melhorou, a pastagem ficou mais verde, algumas cabeças a mais foram entrando, um pedaço de terra ao lado foi comprado. Cada conquista, para Valdir, era dividida com Rosana. E cada nova vitória, ele transformava em presente para ela. Um dia, deu a ela um carro. Nada de luxo exagerado, mas zero, com cheirinho de novo e tudo. Lembrou-se de como ela sempre sofria com o ônibus lotado antes do casamento. Nesse dia, Rosana chorou. Abraçou o volante como se fosse um troféu. Você merece, Rosa, ele disse, com os olhos brilhando,
chamando-a pelo apelido carinhoso. Tudo que eu tenho é nosso. Sempre vai ser. Naquele tempo, ele acreditava nisso com toda a alma. Nas datas especiais, o presente era certo. No aniversário de casamento de 15 anos, o colar com pingente de coração. Ele comprou pensando que aquele coração representava a vida dos dois. Rosana olhou, se emocionou, e disse que seria o colar para a vida inteira. Valdir acreditou. Os anos foram passando, a rotina foi pesando, e algo começou a mudar em Rosana. No começo, era só um comentário aqui e ali. Todo mundo viajando, conhecendo lugar chique, e eu aqui nessa poeira, dizia, mexendo café na xícara, sem olhar para ele. Um dia a gente vai, Rosa. Só juntar mais um pouco, ajeitar a fazenda. Valdir respondia, paciente. Ela suspirava, como se não acreditasse. Começou a passar mais tempo na cidade. Primeiro, dizendo que era para resolver coisa de banco. Depois, para visitar uma amiga. Com o tempo, as visitas começaram a ser mais longas. O perfume mudou. As roupas mudaram. O jeito de olhar para a própria vida também. E, junto com tudo isso, os presentes de Valdir foram deixando de ser símbolos de carinho e se transformando em algo diferente, que ele não entendeu na hora. Um dia, enquanto ela se arrumava para sair, ele reparou no guarda-roupa. Várias roupas novas, que ele não lembrava de ter comprado. Um salto alto que ele nunca tinha visto. E perfumes que certamente não tinham vindo da pequena farmácia da cidade. Onde você comprou isso tudo, Rosa? Perguntou, mais por curiosidade do que por desconfiança. Ah, promoção, Valdir. Você não entende dessas coisas. A gente parcela, depois vê. Fica tranquilo. Ele, sem maldade, acreditou. Ele sempre acreditava. Mal sabia que, por trás daquela resposta simples, já existia alguém a mais na história. E que, enquanto ele pensava que presente era prova de amor, outra pessoa estava ensinando Rosana que presente podia ser, também, passagem para um outro tipo de vida. Mas, naquela altura, ele ainda não fazia ideia de que aqueles mesmos presentes iam voltar para assombrá-lo, muitos anos depois, do jeito mais humilhante que ele poderia imaginar. E a primeira rachadura visível desse casamento ainda estava para acontecer. A separação não veio em um grande escândalo. Não houve grito, nem porta batendo. Foi um fim silencioso, frio, quase educado demais para o tanto de dor que ficaria. Valdir começou a notar que Rosana evitava ficar em casa. Jantares em silêncio, olhar distante, o celular sempre por perto, virado com a tela para baixo. Ele perguntava se estava tudo bem, e ela respondia que era cansaço. Cansaço que nunca passava. Aos poucos, ela parou de ir à fazenda nos dias de muito serviço. Dizia que o cheiro do curral a incomodava, que a poeira fazia mal para a pele, que a vida ali era muito pesada. Ele tentava entender. Rosa, a gente sempre viveu assim. O que está pegando? Insistia, com cuidado. É justamente isso, Valdir. Sempre assim. Todo dia igual. Você não vê que eu quero mais? Que eu posso mais? Disse ela, num dia em que a paciência se quebrou. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dele. Eu posso mais. Mais do que ele. Mais do que aquela vida. Mais do que os anos que tinham construído juntos. As idas à cidade foram aumentando. Até que um dia, ela avisou que ia dormir na casa de uma prima, porque tinha uns exames para fazer. Valdir estranhou, mas não discutiu. Confiou. No dia seguinte, a prima ligou, perguntando por que Rosana não tinha aparecido. O chão sumiu debaixo dos pés dele. A partir dali, a desconfiança, que ele sempre empurrava para o canto, tomou forma. Pouco tempo depois, numa tarde quente, Rosana voltou para casa séria, com uma mala pequena na mão. Sentou na mesa, chamou Valdir e respirou fundo. Valdir, eu não quero mais essa vida. Ele sentiu o estômago embrulhar. Como assim, Rosa? Eu quero me separar. Eu conheci outra pessoa. Eu não quero mais fingir. Não é justo com você, nem comigo. As palavras vieram como pedradas, mas ditas num tom quase calmo, como se fosse uma simples mudança de endereço. Valdir sentiu o coração acelerar, mas não gritou. Não sabia gritar. Ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender. Outra pessoa, há quanto tempo? Perguntou, com a voz falhando. Não importa. O que importa é que eu não te amo mais como antes. Eu vou sair de casa. Não quero confusão. A gente resolve tudo certinho,
no papel. Ele respirou fundo. Pensou na filha, Juliana, que já estava casada, morando em outra cidade. Pensou nos anos de trabalho, nas noites em claro, nas prestações pagas com sacrifício. Pensou em cada presente dado. Ele é quem? Rosa? Arriscou. Ela hesitou, mas respondeu. É o Maurício. Você não conhece. Ele é empresário, tem outros planos para mim. Quer me levar para morar na cidade grande. Eu cansei de ser só mulher do Valdir, o homem do gado. Aquela frase doeu mais do que qualquer outra. Só mulher do Valdir. Ele olhou para as mãos, calejadas, cheias de marcas. Pela primeira vez, sentiu vergonha da própria vida. Como se o esforço de uma existência inteira fosse pouco. Se é isso que você quer, disse, com a voz seca. Eu não vou te segurar à força. Mas lembra de uma coisa, tudo isso aqui foi construído com muito suor. Meu e seu. Rosana desviou o olhar. Eu sei. Por isso mesmo eu não quero briga. Fico com o que for justo. Não quero tirar nada de você. Naquele dia, ela saiu de casa levando poucas malas, algumas roupas, alguns objetos pessoais. Deixou para trás fotos, cartas antigas e uma casa vazia por dentro. O processo de separação, no papel, foi rápido. Ela ficou com uma casa na cidade que o casal já tinha comprado anos antes como investimento, um carro, alguns móveis e parte do dinheiro acumulado. Valdir ficou com a fazenda, o gado e a responsabilidade de seguir adiante. O comentário correu pelas redondezas. Alguns cochichavam no comércio, outros abanavam a cabeça com pena. Ela trocou estabilidade por aventura, diziam uns. Ele também deve ter errado, arriscavam outros. Mas ninguém sabia, de verdade, o que tinha acontecido ali. Valdir, para fugir das perguntas, se afundou mais ainda no trabalho. Acordava mais cedo, dormia mais tarde. Conversava pouco. Só com o gado, com os cachorros, e às vezes com Sebastião, o amigo de longa data, vizinho de terra. Um dia, já meses depois da separação, Sebastião encostou na cerca e comentou. Fiquei sabendo que a Rosa está rodando por aí em carro chique, indo em restaurante que eu nem sei falar o nome. Dizem que o tal do Maurício tem dinheiro que não acaba mais. Valdir forçou um sorriso. Que seja feliz, então, respondeu, sem querer prolongar o assunto. Por dentro, doía. Não só por ela ter refeito a vida tão rápido, mas porque tudo parecia mostrar que ela tinha subido na vida, enquanto ele permanecia na mesma rotina de sempre. Ele não sabia que a verdadeira humilhação ainda estava por vir. E que não seria por ver a ex-esposa em carro chique ao lado de um homem bem vestido. Seria por descobrir que, de certa forma, era ele mesmo quem, sem saber, estava pagando por aquele luxo. E a primeira pista dessa humilhação apareceu num dia comum, numa tarde qualquer, quando ele pegou o celular para passar o tempo e viu algo que nunca mais esqueceu. Era depois do almoço. O sol estava forte, e Valdir tinha se encostado na varanda para descansar um pouco antes de voltar para o serviço. Pegou o celular, aquele aparelho que ele usava mais para falar com a filha e ver a previsão do tempo, e começou a mexer distraído. Juliana tinha insistido para ele ter uma conta em rede social, para não ficar tão sozinho, dizia. Ele tinha feito, meio sem jeito, e seguia só poucas pessoas, a filha, alguns parentes, 2 ou 3 conhecidos. E, sem querer, ainda seguia Rosana, porque nunca teve coragem de remover. Enquanto deslizava o dedo pela tela, apareceu uma foto. Rosana e Maurício, sorrindo, numa varanda alta, vista para o mar ao fundo. Ela de vestido leve, ele de camisa clara. Na legenda, uma frase sobre novo ciclo, nova vida, gratidão. Valdir prendeu a respiração por um segundo, mas tentou desviar. Não queria se torturar. Continuou rolando a tela, até que, numa propaganda qualquer entre uma publicação e outra, algo fisgou o olhar. Um colar com pingente de coração. Ele achou parecido, mas poderia ser impressão. Apertou o anúncio, por curiosidade. A foto abriu maior. O pingente tinha um pequeno risco quase invisível na lateral, causado por uma queda que o próprio Valdir lembrava bem. Ele tinha derrubado a caixinha no chão na noite em que ia dar o colar de presente, muitos anos antes. Era o mesmo colar. O anúncio tinha poucas palavras, mas cada uma parecia escolhida para cutucar o orgulho de Valdir. Colar sofisticado, com pingente em forma de coração. Presente antigo de um grande criador de gado. Vendo porque minha vida mudou e não combina mais comigo. Peça com história, pouco uso.
Valdir sentiu o sangue subir à cabeça. Presente antigo de um grande criador de gado. Aquilo só podia ser o colar de Rosana. E aquele comentário sobre minha vida mudou parecia um deboche direto ao casamento que tinham deixado para trás. Ele respirou fundo, tentando encontrar uma explicação que doesse menos. Talvez não seja dela. Muita gente ganha presente de fazendeiro. Pode até ser coincidência, tentou se convencer. Mas o risco no pingente não deixava espaço para dúvida. Com as mãos trêmulas, ele clicou para ver quem era o vendedor. Um perfil com nome feminino, mas sem foto. Só um apelido. Nenhuma informação clara. Só cidade, a mesma onde Rosana morava agora. A humilhação veio devagar, como quem entra pela porta dos fundos. Não foi o fato de ela vender um presente antigo. Ele até entenderia, se fosse apenas isso. O que doeu foi a sensação de que a história deles tinha virado mercadoria barata em um site qualquer. Valdir fechou o anúncio, respirou fundo e tentou retomar o dia. Mas a imagem não saía da cabeça. O colar, o anúncio, a frase. E, grudada a essa imagem, vinha uma pergunta. Se ela está vendendo isso, o que mais será que ela já vendeu? Naquela noite, a dúvida se transformou em ação. Ele decidiu vasculhar, com calma, as fotos públicas de Rosana. Foi olhando para trás, foto por foto, que percebeu algo estranho. Em algumas imagens antigas, ela parecia com objetos que ele reconhecia na hora. O relógio brilhoso, a bolsa que tinha sido presente de um aniversário, o brinco que ele comprou quando Juliana nasceu. Mas, nas fotos novas, esses objetos tinham sumido. No lugar deles, tudo era novo, diferente. Joias modernas, roupas de marca fina, viagens caras. Em uma foto, ela posava em frente a uma mesa cheia de pratos refinados. Na legenda, agradecia a Maurício por proporcionar uma vida que ela sempre mereceu. A frase entrou em Valdir como uma ferroada. Como assim sempre mereceu? O que ele tinha dado até ali não tinha valor? O coração apertado começou a virar um tipo de curiosidade estranha, quase uma investigação. Ele voltou para o anúncio do colar e resolveu mandar mensagem. Boa tarde. Esse colar tem quanto tempo de uso? Escreveu, fingindo ser um comprador qualquer. A resposta veio rápida. Boa tarde. Usei pouco. Ganhei de um relacionamento antigo, mas hoje vivo outra fase. Estou precisando desapegar. Valdir leu e releu aquelas palavras. Relacionamento antigo. Desapegar. Ele conhecia aquele jeito de falar. Aquela construção de frase tinha cara de Rosana. Só faltava ela assinar embaixo. Resolveu insistir um pouco mais. Entendi. Vi que tem um risquinho do lado. Afeta o valor? Demorou mais um pouco, mas a resposta chegou. Não, é só um detalhe. Quase ninguém repara. Foi um acidente na noite em que recebi. História longa kkk. Mas não muda nada no uso. A lembrança daquela noite em que ele deixou a caixinha cair no chão se acendeu nítida. Não precisava de mais prova. Era ela. Valdir apagou a conversa, como se quisesse apagar aquilo da própria memória. Mas já era tarde. A imagem daquele colar à venda tinha acendido um sinal que ele não conseguiria mais ignorar. Se o colar estava sendo vendido, o que será que tinha acontecido com o relógio? Com o brinco? Com os outros presentes? E, mais do que isso, para que tudo aquilo estava servindo? Naquele momento, ele ainda achava que eram apenas lembranças sendo jogadas fora. Não sabia, ainda, que por trás daquelas vendas havia viagens caras, jantares finos, festas, hotéis confortáveis e muita aparência de riqueza. Tudo sustentado, em boa parte, pela história de um homem simples, que tinha trabalhado a vida inteira para comprar cada uma daquelas peças. E essa ideia começou a crescer dentro dele, pedindo resposta. A ponto de, alguns dias depois, ele tomar uma atitude que mudaria o rumo da história. Ir até a cidade e procurar alguém que pudesse ajudá-lo a puxar o fio dessa meada. Valdir não era de cidade. Se sentia estranho no meio de tanto prédio, buzina e gente apressada. Mesmo assim, numa manhã de sábado, colocou a melhor camisa, passou um pouco de perfume e foi. Antes de ir, passou na casa de Sebastião para pedir um favor. Tião, você não conhece alguém que trabalhe com compra e venda de joia, relógio, esse tipo de coisa? Perguntou, sem entrar em detalhes. Sebastião coçou a cabeça, pensativo. Conheço sim. Tem o Nivaldo, lá no centro. Tem uma lojinha de ouro. Compra muitas peças usadas. Já peguei coisa com ele uma vez.
Por quê? Valdir hesitou. Contar a verdade parecia dar mais peso ao que estava sentindo. Mas mentir também não adiantava. Acho que a Rosa está vendendo umas coisas que eu dei. Não tô entendendo direito. Queria saber se isso é coisa da minha cabeça ou se está mesmo acontecendo. Sebastião respirou fundo. Sabia que aquele assunto era delicado. Vamos lá juntos. Eu te levo. Os dois seguiram de carro até o centro da cidade. A loja de Nivaldo era pequena, cheia de vitrines com relógios, anéis, correntes. Um sino pendurado na porta anunciava a entrada de cada cliente. Ao ver Sebastião, Nivaldo abriu um sorriso. Ô, Tião! Sumido, rapaz! E aí, em que posso ajudar? Sebastião fez as apresentações. Esse aqui é o Valdir, meu vizinho, criador de gado. Está precisando de uma informação. Valdir tirou do bolso um papel onde tinha anotado o nome do perfil que tinha visto no anúncio do colar. Não era o nome de Rosana, era um apelido, mas ele queria ver se Nivaldo reconhecia alguma coisa. Bom dia. Eu vi um anúncio na internet, de um colar. A pessoa que está vendendo colocou esse nome aqui. Queria saber se você já comprou alguma coisa dessa pessoa, ou se sabe quem é. Nivaldo pegou o papel, franziu a testa. Esse nome. Acho que já vi parecido. Deixa eu olhar no sistema. Sentou-se no computador, digitou algumas coisas, falou sozinho baixinho. Depois de alguns minutos, levantou o olhar. Olha, com esse apelido aqui, já comprei umas peças, sim. Mas não tem o nome verdadeiro da pessoa. Só um número de telefone e a cidade. Valdir engoliu em seco. Que tipo de peça? Joia feminina, em geral. Colares, anéis, brinco, relógio. Tudo bem cuidado, de bom gosto. Coisa de alguém que teve um relacionamento com alguém, digamos, generoso. Nivaldo riu, sem maldade, mas aquela observação bateu direto em Valdir. Você lembra de alguma peça em especial? Insistiu. Teve um relógio de pulso bem chamativo, dourado, com detalhe azul. E um conjunto de brinco e correntinha com pedra clara. Ah, e um anel com uma pequena pedra verde. Muito bonito. Esse anel, inclusive, eu vendi rápido, porque era diferente. Valdir fechou os olhos por um segundo. Viu, como se estivesse ali na frente, o dia em que deu o relógio para Rosana, a alegria dela, o jeito de exibir o presente no comércio. Lembrou também do conjunto de brinco e correntinha, presente de um Natal especial. E o anel de pedra verde. Aquele tinha sido presente do aniversário de 40 anos dela. Ele tinha dito que a pedra combinava com o brilho do olhar dela. Tudo isso, agora, tinha passado pela mão de um desconhecido, pesando numa balança, virando número. Você tem nota dessas compras? Perguntou, tentando manter a voz firme. Tenho sim. Aqui está, ó. Nivaldo virou a tela, mostrando datas, valores, descrições simples das peças. Os pagamentos tinham sido feitos em dinheiro. Valdir anotou mentalmente as datas. Bateu o olho em uma delas, alguns dias antes de ver uma foto de Rosana em um restaurante caro com Maurício. Outra nota coincidia com a data de uma viagem ao litoral que ela tinha postado nas redes. Os comentários eram de elogio. Que vida boa! Você merece. Que homem maravilhoso esse Maurício, hein? Valdir sentiu o rosto queimar de vergonha, ainda que não tivesse feito nada de errado. Era como se todo mundo estivesse aplaudindo uma festa financiada, em parte, pelo sacrifício dele. Cada prato caro, cada taça erguida, cada diária de hotel, tudo, provavelmente, pago com pedaços da história dos dois. Nivaldo, você teria como me avisar, se essa mesma pessoa aparecer de novo para vender coisa? Perguntou, de repente. Nivaldo estranhou, mas percebeu que havia algo sério ali. Posso tentar, sim. Não posso prometer, porque tem muita gente que aparece aqui. Mas, se eu notar esse apelido de novo, te ligo. Anota seu número aqui. Valdir anotou o telefone, agradeceu e foi saindo. Na calçada, Sebastião olhou para ele com um misto de pena e indignação. Amigo, isso é pesado demais. A Rosa não precisava fazer uma coisa dessas. Valdir respirou fundo. O que mais dói não é ela vender. É o sentido da venda. Ela está vendendo tudo isso para viver uma vida de luxo com outro. Como se tudo que a gente viveu fosse um degrau que ela subiu e depois chutou. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, vendo o movimento da rua. Sebastião quebrou o silêncio. O que você vai fazer? Valdir olhou para longe,
como se tentasse enxergar além dos prédios e das nuvens. Ainda não sei. Mas eu vou entender até onde isso vai. Eu preciso saber se ela mexeu só no que era dela, ou se passou do limite. Ele não sabia, ainda, que essa pergunta era mais importante do que imaginava. Porque, enquanto ele tentava juntar os pedaços de um passado sendo vendido em vitrines, outras negociações, muito mais perigosas, já estavam acontecendo em seu nome, sem que ele soubesse. E a próxima pista disso viria de onde ele menos esperava, de dentro de um porta-retrato antigo, esquecido numa prateleira empoeirada da sala da fazenda. De volta à fazenda, Valdir passou a enxergar a casa com outros olhos. Cada objeto parecia carregar uma pergunta. Será que um dia ela pensou em vender isso também? Numa tarde chuvosa, sem poder ir para o pasto, ele resolveu arrumar a sala. Tirar pó, mexer em coisas que há muito tempo não eram tocadas. Talvez, no fundo, estivesse tentando organizar por fora o que estava bagunçado por dentro. Ao tirar o pó de uma estante, pegou um porta-retrato pesado, de madeira escura, que ficava esquecido num canto. Era uma foto antiga, dos primeiros anos de casamento. Ele e Rosana mais jovens, abraçados, sorrindo. Atrás da moldura, costumavam guardar alguns papéis pequenos, bilhetes, lembranças. Por impulso, Valdir abriu a parte de trás do porta-retrato. Encontrou 2 bilhetes amarelados, uma lista de compras antiga e um envelope fino, sem remetente. O envelope não estava ali da última vez que ele mexera naquele porta-retrato, anos antes. O coração acelerou um pouco. Com cuidado, abriu o envelope. Dentro, havia uma cópia de um documento que ele reconheceu de imediato, uma autorização de venda de um bem de valor, com firma reconhecida. No topo, o nome dele. Embaixo, uma assinatura muito parecida com a sua, mas não exatamente igual. Ele leu com atenção. O documento falava da autorização para negociação de um item muito específico, um par de brincos e um anel de ouro com pedra especial, pertencente a um conjunto de família, herdado da mãe de Valdir. Aquele conjunto era uma das poucas lembranças que ele tinha da mãe. Tinha dado o anel para Rosana, mas os brincos tinham ficado guardados, porque ela dizia que não combinavam com o estilo dela. Valdir sabia exatamente onde guardava aquele pequeno estojo, no fundo do guarda-roupa antigo do casal, dentro de uma caixa de madeira clara. Um arrepio atravessou as costas dele. Largou o envelope na mesa e foi direto para o quarto. Abriu o guarda-roupa, tirou cobertas, caixas, roupas antigas, até chegar na caixa de madeira clara. Quando abriu, o mundo pareceu ficar menor. A caixa estava vazia. O anel ele já desconfiava que tinha sido vendido, por causa do que ouvirá de Nivaldo. Mas os brincos ele tinha certeza de nunca ter dado. Eram a lembrança mais forte da mãe. Ele guardava como se fosse um pedaço da própria história. Respirando fundo, voltou para a sala, pegou o envelope e releu o documento. A assinatura dele autorizava a venda daquele conjunto. Ali estava descrito, anel e brincos. Tudo. Eu nunca assinei isso, murmurou, sentindo as mãos suarem. O papel tinha carimbo de cartório, data de pouco tempo antes da separação. A letra do nome, embaixo, parecia exatamente como ele assinava. Mas havia pequenos detalhes, sutis, que só ele percebia não serem dele. O jeito de fazer o R, o traço final do sobrenome. A cabeça começou a girar. Aquilo já não era só uma questão de mágoa afetiva. Talvez fosse coisa de polícia, de justiça. Naquele momento, o celular dele vibrou em cima da mesa. Um número desconhecido chamava. Por um instante, ele pensou em ignorar. Mas algo dentro dele mandou atender. Alô? Senhor Valdir? Perguntou uma voz feminina, formal. Ele mesmo. Aqui é da parte de cobrança de uma instituição financeira. Estamos entrando em contato para tratar de um débito em aberto relativo a uma operação feita em conjunto com o Sr. Maurício. O nome caiu como pedra. Que operação é essa? Interrompeu, gelado. Um financiamento, senhor, no valor de... A atendente começou a explicar, citando um número alto demais para qualquer coisa que ele tivesse autorizado, ligado a uma garantia de bens com seu nome. Valdir sentiu as pernas bambear. Olhou para o documento nas mãos, para a sala, para a vida inteira passando em flashes. Tudo ao redor pareceu ficar menor e mais distante. Não era só que Rosana tinha vendido presentes para bancar luxo de outro homem. Havia algo muito maior, e muito mais perigoso, acontecendo por trás de tudo aquilo. E, sem saber, ele já estava envolvido até o pescoço. Ele ainda não fazia ideia de que, ao puxar esse fio,
ia descobrir um esquema inteiro montado nas sombras, usando o nome, a história e os presentes de uma vida inteira para sustentar uma ilusão de riqueza. E que, no meio desse esquema, existia uma brecha que poderia virar completamente o jogo a favor dele. Quando desligou o telefone, Valdir ficou alguns segundos parado no meio da sala, com o aparelho na mão e o documento falsificado na outra. Parecia que a vida tinha encolhido num ponto só, o nome Maurício ligado ao dele numa dívida que ele nunca tinha feito. Sentou devagar na cadeira, respirou fundo e voltou a ligar para o número que constava na ligação perdida. Precisava entender melhor. A atendente atendeu de novo, com a mesma voz treinada. Senhor Valdir? Sou eu. Explica direito isso aí, por favor. Que financiamento é esse? Eu nunca fui aí assinar nada com esse. Maurício. Ela, paciente, começou a explicar. Consta aqui um financiamento feito há alguns meses, em nome do senhor Maurício, com o senhor como co-obrigado, em razão de uma procuração registrada em cartório. A garantia principal é uma parte de propriedade rural em seu nome, senhor. Como houve atraso nos pagamentos, estamos entrando em contato para regularizar. Cada palavra parecia pesar uma tonelada. Procuração? Eu nunca assinei procuração nenhuma, disse, já com a voz mais firme. Entendo, senhor. Mas aqui no sistema aparece uma procuração com firma reconhecida, autorizando o senhor Maurício a fazer operações financeiras em seu nome. Se o senhor quiser, pode vir até nossa unidade para verificar os documentos pessoalmente. Ele anotou o endereço, agradeceu de forma mecânica e desligou. O silêncio da casa pareceu mais pesado do que qualquer barulho. Pegou o envelope de novo, olhou para a assinatura estranha, pensou na ligação, pensou em Rosana, pensou em Maurício. A cabeça parecia um novelo de fios embolados. A primeira reação foi de vergonha. Como é que eu, com tantos anos de vida, deixei meu nome parar na mão de gente assim? Pensou. Em seguida, veio medo. Medo de perder a fazenda. Medo de ver o trabalho de uma vida inteira indo embora por causa de uma assinatura que não era dele. Nessa hora, lembrou de Juliana. Era a única pessoa em quem sentia que podia se apoiar sem ser julgado. Pegou o telefone, respirou fundo e ligou para a filha. Pai, aconteceu alguma coisa? Ela atendeu preocupada, só pela forma como ele disse alô. Aconteceu, minha filha, e é coisa grande. Você pode vir aqui na fazenda hoje? Perguntou, tentando segurar a voz. Ela não perguntou mais nada. Só disse, posso sim. Saio daqui em meia hora. Enquanto esperava, Valdir caminhou de um lado para o outro, mexeu em papel, guardou o envelope de novo, tirou o envelope de novo. O tempo parecia não passar. Quando Juliana chegou, entrou já abraçando o pai, sentindo que a coisa era séria. Me conta, pai. O que houve? Ele mostrou o documento da autorização dos brincos e do anel, contou do telefonema da cobrança, do nome de Maurício envolvido, da tal procuração que ele nunca assinou. Falou também de tudo que já sabia sobre as joias vendidas, sobre o colar no anúncio, sobre a sensação de estar financiando a nova vida da ex-esposa. Juliana ouviu tudo com atenção, o rosto alternando entre espanto e indignação. Pai, isso não é só errado, isso pode ser crime. Alguém mexeu com seu nome sem sua autorização. A gente precisa de ajuda. Não dá para o senhor enfrentar isso sozinho. Mas que ajuda, minha filha? Eu entendo de boi, de terra. Esses papéis todos me deixam perdido. A gente vai procurar um advogado. Um bom. Eu conheço um, amigo de um colega meu. Já me ajudou numa questão do meu trabalho. Vou ligar para ele agora. Ela pegou o celular ali mesmo, no meio da sala, e explicou rapidamente a situação para o tal advogado. Do outro lado da linha, ele pediu para que no dia seguinte cedo os dois estivessem no escritório, levando todos os documentos que tivessem. Ele disse que é para o senhor levar tudo, pai. O papel da autorização dos brincos, o número da ligação da cobrança, tudo que tiver, resumiu Juliana. Valdir assentiu, com um misto de alívio e apreensão. Não gostava da ideia de se meter com justiça, mas percebia que, dessa vez, não tinha escolha. Naquela noite, deitado na cama, quase não dormiu. Ficava olhando para o teto, pensando na mesma coisa. Não era só Rosana vendendo presentes. Era o nome dele, a terra dele, o suor dele, tudo colocado em jogo por gente que dizia merecer uma vida melhor. Ele não imaginava, ainda, que dentro dessa confusão toda existia uma brecha que, se usada com calma e inteligência, faria todo aquele jogo virar contra quem tinha começado. Mas antes disso, ele ainda teria de encarar a dor de ver,
com os próprios olhos, o tamanho da dívida invisível que tinham colocado nas costas dele. Na manhã seguinte, Valdir e Juliana chegaram ao escritório do advogado. Era uma sala simples, organizada, com uma mesa grande cheia de pastas. O advogado, um homem de meia idade, jeito calmo, se apresentou apenas como Renato. Seu Valdir, dona Juliana, fiquem à vontade. Me contém com calma, disse, convidando os dois a sentarem. Valdir, meio sem jeito, colocou o envelope na mesa e começou a falar. Foi contando desde o colar no anúncio, passando por Nivaldo, pelos documentos de compra e venda das joias, até chegar ao papel da autorização dos brincos e do anel herdados da mãe. Depois, relatou a ligação da cobrança, o nome de Maurício ligado ao dele e a tal procuração que ele nunca fez. Renato ouviu tudo em silêncio, anotando algumas palavras numa folha. Deixe eu ver esse documento da autorização primeiro, pediu. Pegou o papel, analisou com cuidado, aproximou dos olhos, olhou o carimbo, a data, o nome do cartório. O senhor confirma que essa não é sua assinatura? Perguntou. Não é. Parece, mas não é. Tem coisa aí que eu nunca fiz desse jeito, respondeu Valdir, apontando detalhes do traço. Renato assentiu, sério. Olhando assim, a olho nu, já vejo algumas coisas estranhas. O traço realmente muda em algumas partes. Mas, para ter certeza, a gente precisa de um laudo de um perito em escrita. De qualquer forma, o mais grave não é só esse documento. É essa tal procuração que o banco mencionou. Ele pegou o telefone, ligou para a instituição, se apresentou como advogado de Valdir e pediu acesso às cópias dos documentos referentes ao financiamento. Algumas horas depois, após um envio eletrônico, as cópias chegaram. Renato imprimiu, organizou em cima da mesa e chamou os dois para ver. Aqui está, seu Valdir, disse, apontando para a primeira folha. Essa é a procuração que supostamente o senhor assinou, dando poderes ao senhor Maurício para fazer empréstimos em seu nome e até oferecer sua propriedade rural como garantia. Valdir aproximou-se, o coração acelerado. A assinatura ao final era muito parecida com a dele. O nome completo, a mesma caligrafia geral, mas algo, de novo, o incomodava. Essa data aqui, Juliana apontou. Pai, olha, isso é de poucos meses antes da separação. Renato confirmou. Exatamente. Pela leitura aqui, isso foi feito quando o senhor ainda era casado. E o reconhecimento de firma foi feito em um cartório da cidade grande, não aqui. O senhor esteve nessa cidade nesse período? Nunca fui lá, respondeu Valdir, sem hesitar. Meu negócio é aqui, na fazenda e na nossa cidade. Não tem motivo para eu ter ido lá. Renato recostou na cadeira, cruzou os dedos. Então temos dois caminhos muito claros. Primeiro, há fortes indícios de que essa procuração foi feita sem o senhor saber, usando uma assinatura provavelmente imitada. Segundo, se isso for confirmado, todo financiamento feito com base nela pode ser considerado irregular. E, melhor ainda, a responsabilidade cai toda sobre quem apresentou a procuração e se beneficiou disso. Valdir respirou um pouco mais aliviado, mas ainda pesado. Quer dizer que eu não vou perder a fazenda? Perguntou, quase com medo da resposta. Se a gente agir direito, seu Valdir, a chance de o senhor perder é muito pequena. Mas temos que ter calma, juntar prova, fazer tudo certinho. Não é questão de grito, é questão de documento. Juliana apertou a mão do pai, como quem diz tem saída. Renato continuou. E tem mais uma coisa. O senhor mencionou venda de joias, inclusive de um conjunto herdado da sua mãe. Esse conjunto fazia parte do patrimônio comum do casal ou era bem só do senhor? Era só meu. Era lembrança da minha mãe, anterior ao casamento. Eu dei o anel para Rosana de presente, mas os brincos eu nunca dei. Estavam guardados. Então, em tese, ela não poderia vender isso sem a sua autorização. Ainda mais com um documento falsificado. Isso pesa mais contra ela e contra quem mais estiver envolvido. Renato começou a montar, em poucas palavras, a estratégia. Vamos fazer assim. Primeiro, vou pedir oficialmente ao banco cópia autenticada de todos os documentos. Depois, vamos contratar um perito para analisar sua assinatura, tanto na procuração quanto nessa autorização dos brincos e do anel. Também vamos pegar depoimento do senhor Nivaldo, aquele comerciante que comprou as joias, e verificar datas, valores, tudo. E, por fim, vamos olhar com cuidado o processo de separação. Pode haver incoerências entre o que foi declarado lá e o que foi feito aqui por fora.
Valdir sentiu um misto de cansaço e esperança. Era muita coisa para a cabeça dele, mas o jeito firme e calmo de Renato dava alguma segurança. Doutor, eu não quero vingança. Eu só quero que não levem o que é meu. Já levei muita pedrada calado. Só não aceito perder a fazenda. Renato olhou nos olhos dele. Justiça não é vingança, seu Valdir. Justiça é colocar cada coisa no seu lugar. Quem não fez nada errado não tem que ser punido. E quem usou de má fé tem que ser responsabilizado. Simples assim. Juliana concordou, emocionada. Ao saírem do escritório, Valdir sentia que, pela primeira vez, não estava só apanhando. Estava começando, de forma discreta, a devolver as cartas para a mesa, mas agora com alguém ao lado que entendia aquele jogo de papéis. Ele, que sempre resolveu tudo com a força do braço e a calma do campo, ia ter de aprender a lidar com um tipo diferente de batalha. Silenciosa, cheia de carimbo e carinha de tudo certo, mas com muita coisa errada por trás. E, enquanto esse plano começava a ser montado, na cidade, Maurício e Rosana continuavam vivendo como se nada pudesse atingi-los. Sem imaginar que cada foto de luxo, cada viagem e cada taça erguida já tinha, do outro lado, alguém anotando datas, detalhes e valores. E a primeira rachadura na vida de conto de fadas dos dois ia aparecer de um jeito que eles não esperavam. Não por falta de dinheiro, mas por um simples telefonema vindo de onde eles achavam que tinham tudo sob controle. Enquanto Valdir e Renato juntavam papéis, analisavam datas e pediam laudos, a vida de Rosana e Maurício parecia seguir num caminho totalmente diferente. As redes sociais mostravam só alegria. Jantares em lugares caros, viagens para lugares bonitos, fotos na beira de piscinas claras, legenda falando de vitória, fé e merecimento. Rosana sorria em todas, exibindo bolsas e vestidos novos. Maurício aparecia sempre com um relógio novo no pulso, camisa bem passada, sorriso de quem sabe se apresentar bem. Quem olhava de fora acreditava que ali morava a felicidade perfeita. Mas, por trás das fotos iluminadas, algumas contas começavam a se acumular. Maurício não era tão bem-sucedido quanto dizia. Ele tinha jeito de negociante, sabia conversar, impressionar, mostrar segurança. Mas muitos dos negócios que montava não davam certo. Entrava em uma sociedade aqui, outra ali, acumulava dívidas, mudava de ramo, sempre prometendo que o próximo negócio seria o da virada. Quando conheceu Rosana, viu nela não só uma mulher disposta a acompanhá-lo, mas também um atalho, alguém ligado a um homem de terra, de nome respeitado como Valdir. Aos poucos, foi convencendo Rosana de que ela merecia mais e que a vida simples da fazenda era pouco para o potencial dela. Rosana, alimentada por elogios, entrou nesse sonho de olhos fechados. Para financiar essa nova vida, começou pelas vendas menores, roupas antigas, bolsas, perfumes. Depois, passou para as joias que tinha ganhado de Valdir. Quando o dinheiro sumia, vinha a frase de Maurício. Rosa, isso é só uma fase de investimento. Daqui a pouco o dinheiro entra pesado. Você vai ver. Por enquanto, vamos usar o que temos. Você tem coisa guardada demais, que nem usa. Isso é capital parado. Quando as joias dadas por Valdir começaram a acabar, vieram as ideias mais perigosas. Primeiro, a autorização dos brincos e do anel herdados da mãe de Valdir. Depois, a tal procuração que, na versão de Maurício, teria sido combinada com Valdir, mas que, na prática, nunca existiu. Com essa procuração em mãos, Maurício conseguiu financiamento usando a propriedade de Valdir como garantia. O dinheiro entrou na conta dele. Parte foi usada em negócio, parte em luxo, parte para pagar dívidas antigas. A roda da ilusão continuava girando. Só que, como toda roda acelerada demais, começou a tremer. Um dia, enquanto arrumava a mesa para o jantar, Rosana ouviu o celular de Maurício tocar insistentemente. Ele atendeu, caminhou para o quarto, fechou a porta. Ela, curiosa, foi até a porta e ouviu só pedaços de frases. Eu já disse que vou regularizar. Não tem por que envolver o nome dele, isso é entre nós. Me dá mais 30 dias, só isso. Ela sentiu um aperto no peito. Quando ele saiu do quarto, tentou disfarçar o clima. Quem era? Perguntou, tentando soar natural. Nada demais. Coisa de negócio. Tem gente que não entende que investimento demora para dar retorno, respondeu Maurício, sorrindo, mas com um olhar preocupado. Rosana já tinha visto aquele olhar outras vezes, em homens que deviam no comércio da cidade, no passado. Era o olhar de quem devia mais do que podia pagar. Nos dias seguintes, começaram a chegar cartas.
Algumas ele abria e guardava rápido. Outras, escondia antes mesmo que ela visse. Um dia, porém, uma delas acabou caindo no chão da sala, enquanto ele mexia na correspondência. Rosana, sozinha em casa, viu o envelope no chão e pegou. Era uma notificação de cobrança, citando o nome de Valdir como co-obrigado. O coração dela gelou. Leu e releu as linhas duras, frias. Ali, falava-se em risco de tomar medidas judiciais caso o débito não fosse regularizado. Quando Maurício chegou em casa, ela já estava com a carta na mão. "O que é isso, Maurício? Por que o nome do Valdir está aqui?" perguntou, agora sem conseguir disfarçar o medo. Ele respirou fundo, cansado. "Rosa, eu já te expliquei. O Valdir é um homem de bens, de terra. O banco confia nele. Eu usei uma procuração que, vamos dizer, adiantou um acordo que ele faria comigo de qualquer jeito, se eu tivesse falado com ele. Era para ser algo rápido, um empréstimo de curto prazo. Ninguém ia sair prejudicado. Mas alguns negócios atrasaram, e agora eles estão cobrando o nome dele." Interrompeu Rosana. "Você enlouqueceu? Ele pode perder a fazenda por causa disso." Maurício se aproximou, tentando acalmá-la. "Calma. O banco vai receber. A gente vai dar um jeito. Você acha que eu vou deixar ele perder alguma coisa? Eu sou esperto, Rosa. Sei o que estou fazendo. Confia em mim." Ela engoliu em seco. De um lado, a consciência dizendo que aquilo tinha passado de todos os limites. Do outro, o medo de ver aquele castelo de luxo desmoronar, de voltar para a vida simples que ela achava ter superado. Preferiu se calar naquele momento. Apenas disse: "Espero que você saiba mesmo o que está fazendo. Porque, se der errado, quem vai ser apontada sou eu." Ela não imaginava que, enquanto eles discutiam ali, em tom mais baixo, outros papéis já estavam sendo preparados na outra ponta da história. E que, do lado de Valdir, o silêncio não significava fraqueza, mas sim preparo. E o primeiro sinal de que a maré ia começar a virar chegou na forma de uma convocação para uma audiência, onde todos teriam, finalmente, que olhar um para o outro sem filtros de rede social, sem fotos bonitas, sem frases de efeito. Somente com papéis, assinaturas e consequências. Alguns meses se passaram desde a primeira visita de Valdir ao advogado. Nesse tempo, muita coisa foi feita em silêncio. O perito em escrita analisou a assinatura de Valdir em vários documentos antigos, comparou com a assinatura na procuração e na autorização dos brincos e do anel. O laudo foi claro, não era a mesma mão. Havia fortes indícios de falsificação. Nivaldo, o comerciante de joias, prestou uma declaração simples, contando tudo o que sabia. Descreveu as peças, as datas em que comprou, o apelido usado pela vendedora, os pagamentos em dinheiro. Disse inclusive que, mais de uma vez, a vendedora comentou que precisava fazer dinheiro para viajar e acompanhar o ritmo do novo companheiro. Um funcionário antigo do cartório da cidade grande foi ouvido. Ele se lembrou do dia em que um homem bem vestido, apresentando-se como Maurício, apareceu com uma mulher do lado, dizendo que precisava reconhecer firma numa procuração porque o amigo dono de fazenda não podia comparecer. Disse que a assinatura já estava no papel quando chegou. O funcionário reconheceu o selo, lembrou do caso, e isso foi suficiente para levantar a suspeita dentro do próprio cartório. Com tudo isso em mãos, Renato entrou com uma ação pedindo a anulação da procuração, a revisão do financiamento e a proteção dos bens de Valdir, alegando o uso indevido do nome dele. O banco, ao perceber o risco, pediu uma audiência de conciliação para tentar resolver. O dia chegou. Valdir, com a mesma camisa simples, bem passada, que usava em dia de missa, entrou na sala com as mãos frias, mas olhar firme. Ao lado dele, Juliana e Renato. Do outro lado da mesa, representantes do banco, e, alguns minutos depois, chegaram Rosana e Maurício. Rosana entrou com a postura um pouco menos confiante do que costumava mostrar nas fotos. Estava bem arrumada, mas o olhar denunciava noites mal dormidas. Maurício entrou com o peito estufado, mas a expressão tensa. Houve um momento de silêncio quando todos se olharam. Anos de história pareciam caber naquele espaço apertado. O mediador da audiência explicou que estavam ali para tentar chegar a um acordo. Deu a palavra primeiro ao banco, que falou em termos técnicos sobre o contrato, a procuração e a dívida em aberto. Depois, Renato pediu a palavra. Com todo respeito, antes de falar em dívida, precisamos falar em origem. Porque, se a origem é suja, o rio inteiro fica sujo.
Ele abriu uma pasta e tirou algumas folhas. Aqui está o laudo do perito, mostrando que a assinatura na procuração não é do seu Valdir. E aqui está o depoimento do funcionário do cartório, que confirma que o documento chegou lá já assinado, trazido pelo Sr. Maurício, sem a presença do suposto outorgante. Colocou as cópias na mesa, deslizando para o lado do banco e para o lado do mediador. Rosana engoliu em seco. Maurício mexeu-se na cadeira. Renato continuou, sereno. Além disso, temos a declaração do Sr. Nivaldo, comerciante de joias, mostrando que a Sra. Rosana vendeu, sem autorização do meu cliente, um conjunto que pertencia exclusivamente a ele, herdado da mãe, usando uma autorização com firma falsificada. Tudo isso para levantar dinheiro, em datas que coincidem com viagens e despesas do casal Maurício e Rosana. O nome dos dois, lado a lado, naquela frase, teve o peso de uma sentença. O representante do banco começou a folhear os documentos, visivelmente preocupado. A instituição não queria ver seu nome ligado a um caso de fraude escancarada. O mediador olhou para Maurício. O senhor tem algo a dizer sobre a origem dessa procuração? Maurício ajeitou a gravata, respirou fundo. Houve um mal-entendido. Eu e o Valdir sempre tivemos uma relação de respeito. Ele sabia que eu trabalhava com negócios e começou a arrumar uma história. Valdir, que até então estava calado, levantou o rosto e falou, com a voz tranquila, mas firme. Eu nunca vi o senhor antes de hoje. Nunca sentei para tomar um café, nunca apertei sua mão, nunca autorizei o senhor a usar meu nome para nada. A única ligação que eu tenho com o senhor é que o senhor apareceu na minha vida levando a mulher que eu acreditava que me amava. E, pelo que estou vendo agora, isso não foi a única coisa que o senhor levou. O silêncio na sala foi pesado. Rosana abaixou os olhos. Renato aproveitou o momento. Diante de tudo isso, é injusto, para dizer o mínimo, que um homem que trabalhou honestamente a vida inteira seja cobrado por uma dívida feita às suas costas, com documento possivelmente falsificado. O que pedimos aqui é simples, que qualquer responsabilidade do seu Valdir seja retirada deste contrato. Que a fazenda dele seja completamente liberada dessa garantia. E que o banco, dentro dos meios legais, busque a responsabilidade de quem, de fato, assinou, levou e se beneficiou dessa operação. O representante do banco, já sem a segurança inicial, pediu um tempo para conversar com os superiores por telefone. Saiu da sala, alongando a discussão. Enquanto isso, ficaram apenas os quatro, o mediador e o advogado. Rosana, pela primeira vez, levantou o olhar para Valdir. Havia vergonha e uma sombra de arrependimento. Eu nunca pensei que fosse chegar nesse ponto, murmurou ela. Valdir respondeu, calmo. A gente nunca sabe onde uma mentira vai parar, Rosa. Ela sempre vai um pouco mais longe do que a gente achou que ia. Maurício, irritado, sussurrou para ela. Não fala nada sem eu mandar. Mas, naquele momento, a voz dele já não tinha o mesmo peso de antes. O representante do banco voltou à sala com a expressão séria. Diante dos elementos apresentados, a instituição reconhece que há forte indício de irregularidade na origem da procuração. Por isso, estamos de acordo em retirar o nome e os bens do Sr. Valdir como garantia deste contrato, até que tudo seja definitivamente apurado na justiça. A cobrança será direcionada apenas ao Sr. Maurício e, se couber, à Sra. Rosana, conforme a legislação. Era como se uma tonelada tivesse sido tirada das costas de Valdir. A fazenda, pelo menos naquele momento, estava protegida. O mediador anotou o acordo parcial. Renato, satisfeito, ainda fez um pedido. Diante do que já foi apresentado, também solicitamos que seja encaminhada a cópia de tudo isso ao juiz responsável pelo processo, para que se avalie a possibilidade de apuração de responsabilidade dos envolvidos pela falsificação. O mediador concordou. Quando a audiência terminou, todos foram saindo aos poucos. Do lado de fora, no corredor apertado, Rosana alcançou Valdir. Valdir, espera um pouco, pediu, com a voz baixa. Ele parou, virou-se, mas não se aproximou demais. Eu sei que não adianta pedir desculpa, começou ela. Eu me deixei levar. Acreditei em coisa que não era verdade. E, quando vi, já estava metida em coisa que eu não sabia mais como sair. Eu nunca quis que a sua fazenda fosse atingida. Nunca. Valdir ficou olhando para ela por alguns segundos. Lembrou da moça sorridente que ele conheceu, dos anos de parceria, dos momentos bons, dos presentes, dos sonhos. Lembrou também de cada humilhação silenciosa que viveu depois que ela foi embora. Rosa, o que passou, passou.
As escolhas foram suas. As consequências também. Eu só vim aqui para não deixar que aquilo que eu construí com honestidade fosse destruído por documento sujo. O resto, não é mais comigo. Ela encheu os olhos d'água. Você não vai me ajudar? Ele respirou fundo. Eu já ajudei muito sem saber. Agora, eu vou cuidar de mim. E da minha filha. E da minha fazenda. Virou-se e foi embora, com passos calmos, deixando Rosana ali, no corredor, sentindo que naquele instante perdia algo muito maior do que bens. Perdia, de vez, o respeito de quem ela tinha mais certeza de que nunca a abandonaria. Mas a história ainda não tinha acabado. O que aconteceu naquela sala foi apenas o começo de uma virada maior, que ia mostrar que tudo aquilo que ela e Maurício tinham chamado de vida de luxo não passava de um castelo de cartas em cima de uma mesa que estava prestes a ser sacudida. E o empurrão final viria de um lugar que ninguém esperava, da própria justiça que eles sempre acharam que podiam contornar. Depois da audiência, as coisas começaram a se movimentar em direções diferentes para cada um deles. Para Valdir, veio primeiro o alívio. A fazenda estava livre daquela dívida. O nome dele, pelo menos no contrato do financiamento, tinha sido retirado. Podia voltar a dormir sem o medo constante de ver um oficial aparecer no portão com papel de penhora. Mas Renato não parou ali. Com o material que tinha, entrou com uma ação específica contra Maurício e Rosana, pedindo reparação pelos prejuízos morais e materiais causados pela falsificação da assinatura, pela venda do conjunto herdado da mãe de Valdir e pelo uso indevido do nome dele em negócios alheios. Não foi um processo rápido. Meses se passaram. Nesse meio tempo, a vida de Maurício e Rosana foi se apertando. Sem poder usar mais o nome de Valdir como escudo, Maurício começou a ter dificuldade para conseguir crédito. Alguns negócios que ele dizia que iam vingar não deram certo. O financiamento do banco, que antes ele jurava que ia pagar sem problema, agora pesava só sobre ele. Rosana foi sentindo, aos poucos, o chão sumir. Cartas de cobrança começaram a se acumular. O apartamento onde moravam já não parecia tão seguro. O carro, antes motivo de orgulho, virou peso, com parcelas difíceis de manter. Na cidade, a notícia da audiência correu. Não em detalhes, porque ninguém tinha todos, mas o suficiente para mudar o tom das conversas. Antes, diziam, a Rosa deu sorte, arrumou um homem que colocou ela em outro nível. Agora, cochichavam. Parece que essa sorte foi em cima do nome do Valdir. Dizem que até a assinatura falsificada teve no meio. As mesmas bocas que antes aplaudiam começaram a julgar. É assim com gente que seguia só pela aparência. O aplauso muda de lado na primeira virada de vento. Enquanto isso, na fazenda, Valdir foi retomando a rotina. O gado, a terra, o cheiro da manhã, o silêncio da noite. Mas algo dentro dele tinha mudado. Ele já não olhava para os presentes do passado com a mesma dor. Ainda doía lembrar de como tudo tinha sido usado, vendido, transformado em luxo para outro homem. Mas, aos poucos, a mágoa começou a ceder lugar a outra sensação, a de que a verdadeira riqueza dele nunca esteve naquelas peças, e sim na forma como ele viveu até ali. Um dia, recebeu uma ligação de Nivaldo. Seu Valdir? Aqui é o Nivaldo, da loja. Opa, tudo bem, Nivaldo. Lembra daquele conjunto que o senhor comentou? Os brincos da sua mãe? Eu vendi o anel na época, mas os brincos ficaram encalhados. Ninguém se interessou muito. Estavam aqui guardados. Só que, depois que soube da sua história, isso ficou me incomodando. O senhor tem interesse em pegá-los de volta? Eu faço num preço que seja justo para o senhor. Não quero lucro em cima disso, não. Valdir ficou em silêncio por alguns segundos, emocionado. Tenho sim, Nivaldo. Não é pelo ouro, é pela lembrança. No dia combinado, foi até a loja. Nivaldo entregou a pequena caixinha. Ao abrir, lá estavam os brincos da mãe. Pequenos, simples, mas cheios de memória. Ele passou o dedo por eles com cuidado, como se tocasse o rosto dela. Obrigado, disse, com a voz embargada. Pagou o valor combinado, sem discutir. Sabia que, ali, não estava pagando só metal. Estava resgatando um pedaço da própria história, que tinha sido levado sem permissão. De volta à fazenda, chamou Juliana. Filha, esses brincos eram da sua avó. Voltaram para mim depois de muita confusão. Eu não quero que eles fiquem guardados num fundo de armário de novo, como se fossem um segredo. Quero que fiquem com você, mas com uma condição. Juliana olhou, surpresa. Que condição, pai?
Que você nunca deixe que nada que eu te der, ou que a vida te der, sirva para te transformar em alguém que você não é. Presente é só enfeite. O que vale é caráter. Ela segurou os brincos com carinho, os olhos cheios de lágrimas. Pode ficar tranquilo, pai. Eu aprendi vendo tudo isso. Meses depois, a sentença do processo movido por Renato saiu. O juiz reconheceu que houve uso indevido do nome e da assinatura de Valdir. Reconheceu também que Rosana autorizou, com documento falsificado, a venda de bem que não era exclusivamente dela. Na decisão, determinou que Maurício e Rosana deveriam indenizar Valdir pelos prejuízos. Parte do valor era simbólica, pelo dano moral. Outra parte era material, referente ao conjunto herdado da mãe e a outros gastos que ele teve para se defender. Como o casal já estava sufocado de dívidas, não havia dinheiro disponível em conta para pagar tudo. O jeito foi colocar à venda o apartamento que Rosana tanto exibirá nas fotos e o carro que ela mostrava como símbolo da vida que merecia. A notícia correu rápido. Viu que a Rosa teve que vender o apartamento? Minha filha, quem sobe demais no salto sem olhar o chão, uma hora tropeça. Valdir não comemorou. Não sentiu prazer em ver a queda dos dois. Apenas teve uma sensação profunda de justiça. Não a justiça perfeita, porque nada no mundo humano é perfeito, mas o bastante para que ele dormisse tranquilo sabendo que o mal que tentaram fazer com o nome dele não tinha ficado barato. Houve ainda um último detalhe que ninguém esperava. Na investigação feita sobre a procuração falsificada, descobriu-se uma falha de segurança dentro do próprio sistema que deveria conferir as assinaturas. Por causa disso, a instituição financeira acabou sendo responsabilizada por não verificar com mais rigor a autenticidade do documento. Em um acordo posterior, para evitar mais desgaste, o banco aceitou pagar a Valdir uma compensação financeira por todo o transtorno, tempo gasto e risco que ele correu sem ter culpa. Não foi uma quantia absurda, mas foi o suficiente para que ele pudesse fazer algo que há muito tempo desejava: melhorar a infraestrutura da fazenda, investir em água boa, cerca nova, pasto mais cuidado, e ainda montar, com a ajuda de Sebastião e Juliana, uma pequena estrutura para produzir derivados de leite e vender legalmente na cidade. Aos poucos, a fazenda que quase tinha ido embora por causa de trapaça se tornou mais forte do que nunca. Sebastião, um dia, encostado na cerca, comentou: Valdir, quem diria, hein? Tentaram usar seu nome para fazer riqueza em cima de você, e no fim das contas quem saiu mais forte foi você mesmo. Valdir sorriu de canto de boca. A vida é estranha, Tião. Às vezes, o que vem para derrubar é justamente o que faz a gente firmar o pé. Eu só sei que, daqui para frente, se tiver que sair presente dessa fazenda, vai ser com outra cabeça. Não vou mais achar que dar coisa é caminho para segurar ninguém. Sebastião riu. Quem quer ficar, fica até sem presente. Quem quer ir, vende até o que ganhou. Eles ficaram ali algum tempo em silêncio, olhando o gado espalhado pelo pasto, o vento mexendo na grama, o céu mudando de cor. Rosana, por sua vez, teve de encarar uma vida muito diferente da que imaginou. Quando o dinheiro acabou e a pressão das dívidas aumentou, Maurício começou a sumir. Primeiro, ficava mais tempo viajando a trabalho. Depois, passou a dormir fora por vários dias. Até que, um dia, desapareceu de vez, deixando para trás apenas contas e promessas vazias. Ela se viu sozinha, sem o luxo, sem o marido novo, sem o apartamento. Teve que voltar para uma casa simples, longe dos melhores bairros. O brilho das redes sociais foi sumindo. As fotos foram rareando. As pessoas que antes comentavam "você merece" já nem se lembravam dela. Numa tarde qualquer, passando pela rua principal da cidade, viu um cartaz simples na porta de um ponto comercial. Ali, Valdir e Juliana vendiam produtos feitos na fazenda. Queijo fresco, doce de leite, manteiga. Ela parou do outro lado da rua, olhando. Viu Juliana atender uma senhora com carinho, explicar como o queijo era feito, sorrir com calma. Viu Valdir passando ao fundo, carregando caixas, ajudando, rindo de algo que Sebastião tinha dito. Eles pareciam em paz. Rosana sentiu um aperto, uma mistura de arrependimento e saudade de algo que não tinha nada a ver com luxo. Saudade da tranquilidade de ter ao lado alguém que, mesmo sem saber falar bonito, sempre foi verdadeiro. Quis atravessar a rua, entrar, dizer alguma coisa. Mas não teve coragem. Sabia que, naquele momento, qualquer palavra soaria pequena diante de tudo que já tinha sido feito. Deu meia volta e foi embora, levando consigo a lembrança de um colar de coração que, um dia, tinha prometido ser para a vida inteira, e que ela mesma tinha transformado em anúncio frio na internet. Valdir,
do lado de cá, continuou sua vida. Ainda havia cicatrizes, é claro. Ninguém passa por tantas humilhações sem marcas. Mas agora ele sabia algo que nunca tinha se dado conta antes, que o valor dele não estava no que ele dava, mas no que ele era. Os presentes, agora, tinham outro sentido. Continuava gostando de presentear, especialmente a filha e o neto que tinha chegado recentemente. Mas fazia isso com outra consciência. Quando deu à neta uma pequena pulseira simples, comprada na feira local, disse para ela: "Isso aqui é só um enfeite, minha menina. O verdadeiro presente que o vô quer te deixar é o nome limpo e o exemplo de trabalhar direito. O resto, a vida dá um jeito." Ela não entendeu completamente, por ser pequena, mas sorriu e abraçou o avô. E, naquele abraço, cabia mais riqueza do que qualquer viagem cara que alguém já tivesse feito às custas do suor dos outros. No fim das contas, foi isso que a história de Valdir ensinou, que humilhação não é o ponto final. Às vezes, é só a vírgula antes da virada. E que, quando a verdade aparece, por mais tempo que demore, cada um acaba sentado na cadeira que escolheu, o honesto, na cadeira da paz, o que se aproveita, na cadeira do acerto de contas. E aqueles presentes, que um dia foram vendidos para bancar o luxo de um amante, acabaram, de forma silenciosa e surpreendente, trazendo de volta ao verdadeiro dono não só parte do valor em dinheiro, mas, principalmente, algo que não tem preço, a certeza de que ele nunca foi humilhado da história. Ele só estava, o tempo todo, no lugar certo, esperando o momento da justiça aparecer. Se essa história tocou você de alguma forma e você chegou até aqui, comenta a palavra justiça aí embaixo, para eu saber que você acompanhou até o fim. Aproveita e deixa o like para ajudar a espalhar esse vídeo para mais gente. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E, se quiser, compartilha com alguém que precisa lembrar que, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre encontra seu caminho. Muito obrigado por ouvir até aqui. Fique com Deus e até a próxima história.